de todas as principais pautas do Brasil e não podia ser nada decidido sem ele. Ele se tornou o dono da pauta da segurança pública. E o Marcílio, o doutor Marcílio, traz um ponto interessante de qual seria o intuito. Se não é a bondade do coração do Alexandre, qual seria o intuito da criação desse inquérito permanente? Vejam, o Alexandre é o relator da DPF das favelas, somente seria enquanto o Lula não indica um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontecer e o Senado aprovar a nomeação, tomara que nunca aprove, mas digamos, o novo ministro assumiria de maneira definitiva a DPF das favelas e o imperador perderia, portanto, o controle dessa pauta. Nesse sentido, o inquérito permanente ia servir como um mecanismo para manter o Alexandre nessa posição, que ele possa tomar decisões relacionadas à segurança pública e ao narcoterrorismo de forma permanente. O inquérito seria, então, nada além de uma justificativa fajuta para que toda essa discussão continue nas mãos e sob a autoridade do pseudo-juiz e do imperador do Xandaquistão, Alexandre de Moraes. E os efeitos disso vão muito além de convocar o Cláudio Castro para a reunião, de quase receber ONG de advogado do tráfico e tal. Vocês se lembram de qual foi o meu palpite nos programas dessa semana sobre qual seria a pauta mais importante das eleições do ano que vem? Justamente a segurança pública. Agora, imaginem uma eleição em que o tema principal é a segurança pública e onde o Alexandre tem um inquérito aberto e permanente exatamente sobre esse tema. Façam essa conta. O que vai acontecer com um político de direita que falar que o PT é o partido dos traficantes? O que vai acontecer? Ora, por exemplo, o que aconteceu com o Nicolas, onde o judiciário mandou ele apagar o post falando isso sobre o PT. O que vai acontecer com um político que falar sobre as inúmeras ligações da esquerda com o crime organizado? Ora, censura e processo. O que é que vai acontecer com um candidato que falar que o Lula é um ferrenho apoiador de um traficante, um narcoterrorista internacional, Nicolás Maduro? Censura e ameaça de ineligibilidade. Pelo amor de Deus, vejam para que serve este novo inquérito permanente do Supremo Tribunal Federal nas mãos de Alexandre de Moraes. Assim como o inquérito das fake news nunca foi para combater notícias falsas, o dos atos democráticos nunca para combater os atos democráticos, os das milícias digitais nunca para combater milícias digitais, o inquérito das facções não será para combater as facções. Será para combater você. Você que as critica. E nós vamos continuar aqui, contra tudo e contra todos, falando para as pessoas caírem na real e entenderem as conexões internacionais do tráfico. É um assunto que eu vou começar a explorar, inclusive, sob perspectiva americana. Quero entrevistar pessoas a esse respeito. É realmente algo que vale a pena um pouco mais de dedicação. Mas é importante que você abra o olho e abra o olho para o fato de que você será censurado. E eu vou continuar falando o que tiver que falar, vão derrubar minhas redes, já estou cascudo nesse sentido. Jamais haverá ordem de justiça para eu retirar comentário dizendo que o PT é o partido do tráfico. Jamais haverá. Jamais. Eu não aceito esse tipo de intromissão na minha liberdade de expressão. Eu digo aqui que o PT é o partido do tráfico e vou continuar repetindo e estou dizendo aqui por que o PT é o partido do tráfico. Vou falar, inclusive, agora. Ora, como posso fazer isso quando nós temos uma pauta, que eu vou entrar daqui a um minuto, onde o Lula vai prestar solidariedade a um narcoterrorista internacional?
O que pode acontecer é que minhas redes caem. Por isso, eu peço a você que considere a possibilidade. Você considere a possibilidade, ao cacete. Você tem que urgente que você baixe uma VPN. Usa a que você quiser, mas eu estou há anos dizendo que você tem que ter uma VPN. Eu recomendo o Proton VPN. Com uma módica quantia, módica, por $5 por mês, você vai ter internet livre. Se derrubarem o Paulo Figueiredo Show, de todos os canais, você vai ter acesso ao Paulo Figueiredo Show, você vai ter acesso ao deputado que está com a rede derrubada. O fato dessas medidas ainda funcionarem no Brasil é culpa do brasileiro que não usa VPN. Porque se todo mundo usasse VPN, as medidas seriam inócuas e, portanto, não seriam mais tomadas. Tem uma versão gratuita aqui. O link está na descrição. Se você baixar pelo link da descrição o Proton VPN na versão paga, você ajuda também o canal. Mas se não quiser, baixa a versão gratuita. Baixa qualquer um. Baixa o NordVPN. Eu uso o Proton, gosto do Proton. Promovo o Proton antes deles serem anunciantes aqui. Mas eu recomendo a todos vocês. Usem VPN. Porque eu quero ver se em 2026 eu vou poder continuar falando o que eu venho dizendo, porque há 3 anos, lá no ano eleitoral de 2022, o Tribunal, pode tirar a propaganda, Bruno, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que iria censurar qualquer um que fizesse uma associação entre Lula e Nicolás Maduro. Tá aí a notícia. Leia na tela de vocês. Ministro do TSE manda PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e na Venezuela. Segundo o TSE, isso era propaganda ilícita. Quem não removesse teria os seus posts derrubados, seus perfis bloqueados. Agora, passaram-se 3 anos e parece que o Mauro Vieira, o secretário pessoal do Lula e chanceler nas horas vagas, não recebeu o memorando do TSE, que não era verdade, que o Lula apoiava o Maduro. Ninguém avisou que ele não pode associar o Lula à Venezuela e ao Nicolás Maduro. Porque, vejam, não tem fake news. Vejam o próprio Mauro Vieira falando. A reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante, porque é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de 2 regiões. O Brasil foi inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. E se está trabalhando no formato pleno da reunião. Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá então chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia. Já estão aqui, estão chegando hoje aqui a Belém, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho da Europa e os demais chefes de Estado. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta, e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e sobretudo a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Solidariedade ao Maduro. E quando você entende o contexto dessa fala, fica ainda pior. Acredita em mim. O Mauro Vieira estava falando da ida do Lula à Colômbia, do Petro, para a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E essa cúpula, né, acontece em um momento em que os Estados Unidos estão impondo uma pressão nunca antes vista contra o regime do Nicolás Maduro, se utilizando inclusive de armamentos para abater embarcações, como nós vimos aqui, colocando um contingente enorme, reformando bases em Porto Rico e no Caribe, numa preparação de ação militar para a Venezuela. E a